Vamos determinar o campo elétrico do dipolo elétrico a partir do potencial elétrico e ver como é o campo elétrico na vizinhança desse dipolo. Vamos lá. A gente resolveu esse problema anteriormente e para o dipolo elétrico no eixo Y, o potencial em qualquer ponto do plano é dado por essa equação. Vamos primeiro determinar o campo elétrico usando essa equação do potencial e depois vamos usar esse resultado para determinar o campo elétrico ao longo do eixo do dipolo e do eixo transversal e em vários pontos. Item A. O campo elétrico é menos o gradiente do potencial, que em coordenadas retangulares vai ficar assim. Vamos fazer as contas aqui separado? Portanto, as derivadas do potencial são essas equações, que substituído em 1, a gente obtém então a equação do campo elétrico para qualquer ponto no plano XY. Item B. Campo ao longo dos eixos, primeiro sobre o eixo das cargas, ou eixo Y, onde x igual a zero. Então, com x igual a zero na equação geral, a gente obtém isso aqui. Repare que no denominador eu tenho uma raiz quadrada de algo ao quadrado e depois tudo ao cubo. A raiz quadrada de algo ao quadrado é igual ao módulo desse algo. Ou seja, a raiz quadrada de u é igual a módulo de u. A raiz quadrada de u é igual a u apenas se o u for positivo. Então, de modo geral, a gente obtém essa equação para o campo em qualquer ponto sobre o eixo y. E agora o eixo x, o eixo transversal. Com y igual a zero na equação geral, a gente obtém essa equação. Trabalhando com a álgebra, a gente vai obter isso aqui. O primeiro termo em e de x vai dar zero, e vai sobrar apenas esse componente em y. Então, essa é a equação geral para o campo ao longo do eixo x. Item C. Vamos calcular em alguns pontos. Primeiro, na origem. As duas equações que obtivemos, tanto para o eixo x quanto para o eixo y, devem dar o mesmo resultado na origem. Por 5 com y igual a zero, substituindo o zero, que vai dar isso, ou dessa forma compacta. Usando o 6 com x igual a zero, substituindo o x igual a zero, sobra isso, cortando os as, a gente obtém isso. Veja que é o mesmo resultado que o anterior. Portanto, o campo tem sentido oposto ao eixo y, ou seja, o vetor está orientado da carga mais para a carga menos. Agora vamos ver em alguns pontos. Primeiro sobre o eixo y. Em y igual a 2a, a gente tem, aqui substituindo, resolvendo as frações, que dá para simplificar para isso, e resolvendo os parênteses, a gente tem o resultado. Ou seja, o campo está ao longo do eixo y. Agora, em y igual a menos 2a, substituindo, resolvendo as frações, ainda nos parênteses, e o resultado dá isso, ou seja, um campo também ao longo de y, e com a mesma intensidade que no ponto em y igual a mais 2a. Agora, no eixo x. Em x igual a 2a, substituindo, fazendo as contas e simplificando, a gente fica com isso, que indica um campo antiparalelo ao eixo y. E em x igual a menos 2a, substituindo, finalmente dá isso. Ou seja, a mesma coisa que em x igual a mais 2a. Portanto, nos pontos menos 2a e mais 2a, a gente tem a mesma intensidade do campo e os dois campos orientados antiparalelo ao eixo y. Desenhando, a gente tem isso aqui. Aqui está o dipolo no eixo y. Entre as cargas, eu tenho campo para baixo e fora no sentido de y. E no eixo x, antiparalelos ao eixo y. Veja que aqui, sobre o eixo x, está a equipotencial φ igual a zero. Essa equipotencial é uma reta, que está coincidente com o eixo x. Então, aquilo que nós vimos anteriormente, que o campo elétrico é perpendicular à equipotencial. Agora vamos fazer um resumo geral. Então, nós analisamos um dipolo elétrico e concluímos várias coisas. Primeiro que entre as cargas, o campo está orientado da carga mais para a carga menos. E que no eixo das cargas, mas não entre as cargas fora desse intervalo,
O campo segue aquele padrão de orientação de que para a carga positiva ele está orientado da carga em direção ao infinito e para a carga negativa vem do infinito em direção à carga. E que na reta entre as cargas, ali na mediatriz, a gente tem uma equipotencial, que é uma linha reta. E sobre essa linha, o campo elétrico é perpendicular e é no sentido da carga mais para a carga menos. É isso aí.